Bem, no vídeo anterior eu fiz ponderações sobre o tributo, fiz considerações sobre o que a Constituição define sobre tributo e menções do Código Tributário Nacional sobre tributo. O lançamento de um tributo é a indicação oficial de que aquele tributo é devido. E é por intermédio do lançamento que a administração pública indica o sujeito passivo, ou seja, quem deve o tributo, e qual o tributo, por exemplo, o imposto, que deve ser pago. É, o lançamento, volto a dizer, é uma atividade vinculada, mas não é um ato executório imediato. Pode existir contestação no procedimento administrativo do lançamento de um tributo. Por exemplo, sobre o IPVA, existe a obrigatoriedade de pagar o IPVA, mas isso não pode ser executado de imediato, até porque no momento de prova da cobrança deste imposto, se o cálculo foi feito incorretamente, cabe ao contribuinte, em eventual procedimento administrativo ou até judicialmente, apresentar a impugnação e os cálculos adequados. Continuando o nosso estudo sobre tributos, cabe uma discussão sobre a definição de quais tributos podem ser cobrados. O Código Tributário Nacional fala em taxa, imposto e contribuição de melhoria. Só que a Constituição adiciona o empréstimo compulsório e as contribuições especiais. E o STF tem um entendimento de que essas 5 espécies podem ser cobradas como tributo. Então, adota-se a teoria dos 5 tributos, ok? Então, você não paga só imposto. Você paga imposto, eventualmente vai pagar taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições especiais. E no momento oportuno eu vou explicar isso adequadamente, ok? O nosso Supremo Tribunal Federal definiu que nós adotamos a teoria da corrente pentapartida. Então, temos impostos, taxas, contribuição de melhoria, contribuições especiais e empréstimos compulsórios. Professor, estou sem entender como é que cada tributo é incidente, como explicar isso? Vai existir um momento oportuno para que eu explique tributo por tributo, ok? É importante dizer que no artigo 145 da Constituição, inicialmente existe a imposição do pagamento de impostos, taxas, contribuição de melhoria, mas uma análise do STF também considera como tributos o empréstimo compulsório e as contribuições especiais. Por exemplo, o artigo 148 da Constituição Federal fala dos empréstimos compulsórios, que existem, por exemplo, para atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, guerra externa e a iminência de guerra externa. Ou, no caso
de um investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. A própria Constituição, no artigo 149, fala que compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais de intervenção no domínio econômico e de interesse de categorias profissionais ou econômicas. E é bom dizer que os Estados-membros, no momento de contribuições para a Seguridade Social, para manter o pagamento de aposentadorias, também tem competência para fixar contribuições. É bom deixar isso bem claro. Continuando o nosso estudo sobre tributos, é importante ter em mente que existe uma repartição de competências dos tributos. Ou seja, a União, segundo o artigo 148, mediante lei complementar, pode, por exemplo, impor os empréstimos compulsórios, como já explicado. A União, via de regra, tem primazia, segundo o artigo 149 da Constituição, para instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse de categorias profissionais. Vamos fazer um estudo das competências de cada ente federativo para instituir tributos. A União, segundo o artigo 153, ela tem competência para instituir o imposto de importação de produtos estrangeiros, o imposto de exportação de produtos nacionais ou nacionalizados, o imposto de renda, que incide sobre rendas e proventos de qualquer natureza, o IPI, que é cobrado sobre impostos, ou melhor dizendo, produtos industrializados, o ITR, que é o imposto sobre propriedade territorial rural, mas cuidado, a Constituição pode passar para o município a competência de cobrar o ITR. E a Constituição diz no artigo 153, inciso 7º, que existe a possibilidade da União instituir o imposto das grandes fortunas por meio de lei complementar. Essa lei complementar não existe. O IGF é letra morta. Muitas pessoas falam, não institua o IGF porque o capital no Brasil vai para o exterior. Eu tenho reticências a esse tipo de mentalidade, meio liberal demais. Bom, no que concerne os estados e o Distrito Federal, o artigo 155 diz que os mesmos têm competência para instituir o imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, o ITCMD, o imposto de operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Estamos falando aqui do ICMS e o imposto sobre propriedade de veículos automotores, o IPVA. Por fim, nos cabe estudar a competência tributária dos municípios.
Segundo o artigo 156 da Constituição Federal, os municípios podem instituir o imposto sobre propriedade territorial e propriedade territorial urbana, o IPTU, a transmissão inter vivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis. Estamos aqui falando do ITBI e tributação de serviços de qualquer natureza. Estamos aqui a falar do ISS, ok? Então, a gente fez uma listagem rápida das competências tributárias dos entes federativos que podem instituir tributos, mas atenção, a Constituição lista os tributos. A cobrança do tributo é uma escolha do ente federativo. Embora a Lei de Responsabilidade Fiscal diga que, se o ente federativo não instituir o tributo, ele pode receber sanções. E tenho dito.